começamos amanhecendo com operações milagrosas, né? Porque outro dia eu falei, vocês me pedem para falar 40 minutos, para mim realmente é um milagre. Eu comecei um estudo 1h da tarde, e eu disse para os irmãos, estou um pouco cansado, vamos parar? Eram só 2h da manhã. E aí a gente teve que parar, né? Mas, graças a Deus, batizamos uma alma desse estudo. Foi um estudo assim, relâmpago, muito longo, porém objetivo e, ao mesmo tempo, que surtiu o efeito desejado, né? Meus amados, eu desejo a todos um bom dia, uma feliz semana, né? Eu estou aqui em Fortaleza, graças a Deus. A gente chegou e vamos passar esse período. Já estamos com o Caleb para fazer agora Café do Sul, fazer um Caleb pessoal, graças a Deus. E como o irmão falou, se a gente não falar, a gente morre engasgado, morre sufocado. É necessário pregar, é necessário dizer aquilo que o Eterno nos comissionou, né? Isso é a obra do cristão. A gente hoje vai meditar um pouco aqui nessa questão, que é muito importante, é muito necessária agora. Lá no livro de Zacarias, no capítulo 3, a gente vai dar uma olhada ali em alguns pontos muito importantes e que realmente faça diferença já nessa manhã, nesse começo de dia e de semana, né, nas nossas vidas. O texto vem falando sobre uma questão muito importante, que é a acusação feita pelo diabo. O diabo sempre nos acusa. Está ali colocado como um promotor de acusação. Nós temos um advogado de defesa, que é o Senhor Jesus Cristo, mas também nós temos um que nos acusa de dia e de noite. Está lá escrito no Apocalipse. E agora, no texto aqui de Zacarias, acontece alguma coisa muito interessante. Tem aqui no capítulo 3, no versículo 1, é dito que ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué. Isso aqui é uma visão que está acontecendo. E Josué estava diante do anjo do Senhor. E disse, e Satanás estava lá do lado, à direita. E ele se opunha, ele acusava Josué, né? Então, ele estava se opondo a Josué. Mas o Senhor disse a Satanás, no verso 2, o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Lembram que diz lá em Ezequiel, no capítulo 28, que o inimigo, antes de se tornar o que se tornou, andava entre as pedras afogueadas. As pedras afogueadas ali, em referência, é o próprio Deus. Labaredas eternas, que nunca se apagam. Está lá em Isaías 33, versículo 14, quando os pecadores perguntam: quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O inimigo, antes de se tornar inimigo, a palavra Satã, ela significa adversário, que se tornou inimigo. Antes de ele se tornar, ele estava lá. Diz que ele passeava no Éden, estava lá e andava com Deus para cima e para baixo, para todos os lados. Afinal de contas, ele era um anjo, participava no Santíssimo, lá dentro do Santíssimo. E quando ele participava ali dentro do Santíssimo, ele tinha uma obra. Diz que ele era um anjo cobridor. Então, ele não era qualquer coisa, ele era alguma coisa altíssima dentro da hierarquia angelical. Hoje, o lugar dele foi tomado por outro anjo, por outro querubim, né? E agora ele perdeu esse lugar, essa posição. E ele se tornou Satanás, adversário. E agora, nesta condição, ele procura sempre estar apontando falhas
Ele procura sempre estar apontando erros, para que assim a acusação dele seja realmente configurada. E o Senhor vira e diz: tu estás repreendido, no tocante à acusação que fazes ao filho. Aqui o caso está se rolando com a pessoa de Josué. Josué é o sumo sacerdote, representante do povo de Deus. Então, diz que ele representa o povo de Deus, então está se referindo ao povo de Deus. E o diabo acusa o povo de Deus. Está apontando diretamente para o povo de Deus e imputando nesse povo culpa. Né? E agora o Senhor se manifesta e diz: estás repreendido. Verso 3 diz que Josué estava vestido com vestes sujas. As vestes de Josué estavam sujas. Interessante. Qual é o significado? Nós sabemos que vestido, na palavra de Deus, ou roupa, ela simboliza ou significa justiça. O significado é justiça. Todas as vezes que Deus diz que vai vestir, colocar vestido sobre nós, é porque ele diz que vai nos justificar, vai dar vestido, vai dar justiça para nós. E aqui a demonstração é que o sumo sacerdote está com as vestes sujas, significando dizer que ele não está limpo. Em outras palavras, está em pecado. Está em pecado. Nós sabemos que não podemos tirar o pecado de sobre nós. Nós não temos condições de fazer isso. O único que pode fazer isso é o Cordeiro. Então, João disse: este é o Cordeiro de Deus, é este que tira realmente o pecado. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. E para que isso aconteça, nós precisamos nos associar a Ele. Nós precisamos ir a Jesus. E isso, muitas das vezes, é feito por nós, de uma forma a que nós determinamos. Nós fazemos como achamos melhor. Muitas das vezes lemos, entendemos, aprendemos os textos e procuramos realizar, mas nem sempre está de acordo, nem sempre é aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, outro dia eu estava num grupo de jovens, nós estávamos ali conversando, e os jovens, uma jovem disse: pastor, lá na empresa em que trabalho, tem uma jovem que é um exemplo de cristã. Coisa maravilhosa, aquela jovem ali. E, acredite, ela é da renovação carismática. Eu disse: é mesmo? É. Eu disse: pois sim. Aí eu perguntei para a jovem: você sabe por que, segundo o que a gente entende sobre essa renovação carismática, sobre o catolicismo romano, você sabe por que ela se mostra uma cristã? Eu vou lhe explicar. E aí eu expliquei lá para a classe, estava dizendo, na Idade Média, a Igreja Romana ela entra na cena como sendo a mantenedora dos oráculos divinos. E ali é apresentado um Deus tirano, um Deus mau, um Deus que mata o pecador na fogueira, um Deus que não tolera o pecado, um Deus que realmente não tem nenhuma forma de justificar, apenas de matar. E aquele Deus que foi apresentado ali aterrorizou o mundo. As pessoas tinham medo desse Deus. E elas não faziam, elas não pecavam, porque tinham muito medo dele. Eu estava explicando isso para a jovem. Você está entendendo? Então, ela faz isso porque ela tem medo. Castigo. Pelo que aprendem lá, eles têm medo de ser castigados por Deus. Às vezes, até escuto na igreja isso. Alguém fazer comentários, dizer que Deus não gosta disso, Deus não tolera aquilo, Deus faz assim, Deus faz assado. Não. Nosso Deus é um Deus de salvação. Esta característica que ele vai apresentar é quando do juízo, ele vai se apresentar sem misericórdia. O culpado é culpado e será destruído. Mas, por ora, nosso Deus
é salvação, é ágape, é amor. E aqui está apresentando um ser que representa o povo. Josué, no caso, sumo sacerdote, é o representante do povo no lugar santíssimo. O sumo sacerdote ele sempre se apresentava nesta hora, na hora do lugar santíssimo. Era quando ele ia lá dentro conversar com o Todo-Poderoso. E ali ele carregava todo o povo nas costas, porque ele era o representante do povo, né? Então aqui está se referindo ao povo. E o povo estava nesta situação e o adversário estava lhe acusando, imputando culpa no povo, dizendo, tá aí, ó, todo sujo. A sujeira em evidência aqui é o pecado. As vestes sujas não podiam ser limpas, não podiam ser lavadas, simplesmente. E agora o Senhor, então, vai e repreende ao inimigo. E o inimigo não tem mais o que fazer. Porque o que é que ele faz? Diz assim no versículo 4. Então, respondeu os que estavam diante dele, dizendo, tirem suas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti esta iniquidade, e te vestirei de vestes finas. É interessante isto aqui, porque quem faz essa obra é o próprio Deus. É Ele quem faz isso. É Ele quem vai nos vestir, vai nos dar as vestes de justiça. Em outras palavras, é Ele que vai justificar cada um de nós. Então, quer dizer, nós não nos auto-justificamos. Há uns acontecimentos na palavra de Deus que são muito interessantes. O povo tem um problema sério, de achar que pode fazer alguma coisa. Assim, por exemplo, que às vezes nós pensamos que podemos nos auto-justificar. Esse texto que está aqui, que nós vamos dar uma olhada agora, tem aqui em Isaías, capítulo 58, o povo estava com um problema. E o santo diz assim para Isaías, vai lá, Isaías, clama a plenos pulmões e diz, capítulo 58 de Isaías, versículo 1, clama a plenos pulmões. É engraçado, não? É interessante. Ele diz aqui assim, ó, levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Essa trombeta aqui é interessante. Ele diz, anuncia como a trombeta. Para nós pode não parecer muita coisa significativa, mas o significado aqui é o seguinte. A trombeta ela dava 2 sonidos distintos. O primeiro sonido era um sonido que anunciava a guerra. O trombeteiro ele ficava lá em cima, na guarita do muro, e quando ele via a poeira lá embaixo, lá no horizonte, aquela poeira subindo, ele entendia que vinha muita gente, poderia ser um exército. Então ele dava um sonido na trombeta que o povo dentro da cidade ficava aterrorizado. E se escondiam as crianças, as mulheres, e corria todo mundo para os seus esconderijos, enfim. Eles entendiam pelo som que vinha alguma coisa terrível, uma guerra. E o outro sonido era quando chegava o rei. A chegada do rei, anunciava a chegada do rei. Era outro alvoroço, porque o povo queria se preparar para receber o rei. E muitas das vezes o preparo ou a preparação era em cima da hora. Então Deus está dizendo que é uma advertência urgente, e a iminência do fato se concretizar também é imediata. Então nós precisamos entender isso. E agora ele diz aqui, anuncia como a trombeta a transgressão do meu povo. Qual era a transgressão do povo? Interessante. Olha o que diz aqui. No versículo 2 do capítulo 58 de Isaías, diz assim, eles me procuram toda vez e tomam prazer em saber os meus caminhos. Eles fazem isso como se fosse um povo que pratica a justiça.
Como é que eram as vestes deles? As vestes deles eram bonitas, as vestes deles eram limpas, as vestes deles eram cheias de aparente justiça. Tanto é que as pessoas, quando olhavam para eles, diziam: aquele é um homem de Deus. Interessante. E diz assim: não deixam o direito do seu Deus e perguntam pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegarem a mim, a Deus. E eles dizem: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Olha só, eles estão agora inquirindo Deus e perguntando para ele: Senhor, nós estamos aqui fazendo tudo isso, mas nós não vemos tu atender-os. Parece que não estás dando ouvidos. O que é que está acontecendo? Isso tudo que a gente faz não serve para nada. Então, eles faziam, eles jejuavam, eles iam para a igreja, eles se vestiam bonito, eles estavam ali andando com a Bíblia, dizendo que são cristãos, e aparentemente o eram. Mas Deus está dizendo que não são. Não são. Apenas aparentam. Apenas estão ali parecendo ser. Ele diz assim, preste atenção, versículo 4. Todas as vezes que vocês buscam fazer isso é para contenda, debates jejuais, para ferirdes com punho inimigo. Não jejuas como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Quer dizer, vocês só fazem para justificar vocês. É alguma coisa que vocês estão fazendo por vocês. Tem nada a ver comigo, Deus está dizendo. Tem nada a ver comigo. Vocês estão buscando os caminhos de vocês. O que vocês estão fazendo aí é para vocês. Mas não é nada disso que eu estou pedindo de vocês. Aí o Senhor Deus diz aqui no versículo 6. Não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês soltem as ligaduras da impiedade, desfaçam as ataduras do jugo, e que deixem livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Quando aquele jovem rico vem com o Senhor Jesus Cristo perguntar: Pai, mestre, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Aí o Senhor Jesus diz para ele: guarda os mandamentos. Aí ele diz: isso eu faço desde criança. Na teoria, ele sabia de tudo. Ele conhecia tudo. Ele ia para a igreja, ele fazia tudo direitinho, andava fazendo as coisas. Muito bem. Quando o Senhor Jesus botou ele para praticar, aí a coisa mudou. Ele já começou a encontrar dificuldades. Já não era alguma coisa que lhe dava prazer, né? Era o que estava acontecendo aqui, a mesma coisa. Essas pessoas aqui em referência, elas tinham isso. Elas achavam que faziam, achavam que estava tudo bem, por outro lado, estavam com as vestes sujas. Estavam apenas representando um papel e não faziam o que tinha que ser feito. E ele diz assim, no versículo 7 do capítulo 58, não é também que desfaças, quer dizer, que repartas o teu pão com os famintos e recolhas em tuas casas os pobres e os oprimidos, e quando vires o nu, cubras? Este é o jejum que eu escolhi para ti. É isso que eu quero que vocês façam. Anunciem salvação. Levem a salvação às pessoas porque elas estão perecendo. Eu tenho visto isso em todos os lugares. A gente conversa com as pessoas, elas não estão entendendo nada do que está acontecendo. Elas não sabem que tem um processo judicial em andamento. Elas não entendem nada. Elas estão olhando para este mundo, para esta vida, para estes problemas, e as soluções elas estão buscando aqui mesmo, infelizmente. Mas nós sabemos que o que está acontecendo é algo muito maior, é algo muito grande, é algo que envolve o universo, é algo grandioso. E este grandioso ato, este grandioso evento, nós precisamos esclarecer para as pessoas. Elas não estão cientes. O mundo não sabe o que está vindo por aí. O mundo não tem ideia do que vai acontecer. Eu estava vendo agora, acho que foi ontem, estava olhando, e tem um canal desses aí, eu estava vendo que o vulcão Yellowstone, nos Estados Unidos, está tipo gemendo. E os cientistas disseram que ele vai explodir a qualquer momento.
Segundo esses mesmos cientistas, esse vulcão é o maior vulcão da Terra. É muito grande, muito poderoso. E uma explosão dele, ela pode causar danos gigantescos. Até o Japão pode desaparecer do mapa. É uma ilha desse tamanho. As ondas que se formarão a partir da explosão desse vulcão serão muito grandes. Eles sugerem até que pelo menos uns 4 estados dos Estados Unidos desapareçam também. Serão milhões de pessoas. A palavra de Deus diz lá, no Apocalipse 16, que antes, é interessante, eu li isso, eu estava meditando nisso. Antes da vinda do nosso Senhor Jesus, haverá um tão grande terremoto como nunca houve, desde quando há nação. E eu fico fazendo essa relação, relacionando essas coisas. Interessante. Isso está prestes a acontecer. Os sinais que o mundo nos está dando agora são sinais evidentes de que tem algo grandioso para acontecer. Muito grandioso. Sabe? E muitos irmãos de nós estamos ainda tipo como tateando, sabe? Buscando uma mensagenzinha muito, muito boazinha. A gente, acredita, precisa de um acordar. É o Yellowstone. Yellowstone, viu? Ele fica numa região dos Estados Unidos, na Cordilheira de San Andreas. É uma cordilheira que é considerada o cinturão de fogo, né? Ele envolve a Terra todinha, vai até lá na Indonésia, vai passando por ali, é um negócio muito gigantesco. Tanto é que os vulcões estão explodindo aí à torta e à direita. Na Itália, lá mesmo na Indonésia, no Havaí, tem muitos vulcões em erupção. Interessante isso. Muitos mesmo, muitos, não são poucos. São centenas de vulcões em erupção agora, nesse exato momento, e nos noticiários não sai nada. Você não vê nada. Então, a gente tem que abrir os olhos e despertar, porque o momento que está chegando para nós é um momento muito grave, muito sério. Eu tenho aqui conversado com as minhas filhas, tenho falado com elas, porque eu quero tirá-las daqui, levá-las lá para a Chapada, enfim. Não que lá a gente vai fugir, como eu estava dizendo lá na Chapada mesmo, que nós temos águas termais lá, águas quentes. Eu digo, você sabe por que essa água é quente? Porque aqui tem vulcão. Que lá também tem vulcão, né? Muito bem. Então, o povo, ele está nessa situação. Está fazendo a coisinha aparentemente tudo certinho. A pergunta é, por quê? Por que está fazendo? Ou está fazendo por medo? Lembra da menina que ela aparentava ser uma cristã? Eu estava explicando que lá eles fazem porque eles têm medo do castigo. Preste atenção. Se você faz porque tem medo, o motivo está errado. O motivo não é esse. E aí é perigoso. É perigoso. O outro motivo, qual seria? Amor. O outro motivo seria amor. Você faz porque você ama. Ama ao próximo, cobrir o nu, alimentar o faminto, saciar o sedento, enfim. Essa é a obra. Você está fazendo porque você tem amor. Você está fazendo porque você tem amor pelo próximo. E eu outro dia falando lá na igreja, dizia assim, você sente saudade da pessoa amada? Você faz uma viagem e vai demorar um pouco. E porque você ama alguém, é natural que no coração você comece a sentir aquela sensação, né, que nós chamamos saudade. Né? Você só sente saudade se você ama. Não é verdade? Só se você ama. Se você não ama, você não sente saudade.
Você não está nem aí. Viajou, vai passar 1 mês, 2 meses, não. Mas quando você vai, que você ama, aí você começa a ter aquele sentimento de falta, né? Aquela sensação que nós denominamos saudade. Você sente isto porque você ama. Se você não ama, você não sente isso. A pergunta, lá na classe daquele dia, eu perguntei para a igreja, você sente saudade de Jesus Cristo? Você tem saudade dele? Ou você tem medo que ele venha? Eu falava uma vez e uma irmã levantou e disse, irmão Jorge, eu tenho tanto medo de que Jesus venha agora. Eu digo, minha irmã, tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. Se você tem medo, tenha cuidado. Comece a mudar o sentimento. Né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, ele faz um comentário bem aqui interessante. Ele diz assim, eu vou só ler porque eu sei que vocês já sabem destas coisas. Capítulo 2 da carta aos Coríntios, no versículo de número 9, ele escrevendo a carta, ele diz, ali ele está falando sobre a sabedoria divina, está falando sobre a sabedoria do eterno. E ele diz assim que Deus, está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, está falando das maravilhas. Ele teve uma experiência, ele sugere aqui que teve uma experiência. Eu conheço um homem que há 14 anos teve uma experiência e foi ao paraíso e tal, e ele diz que viu coisas, ele fala assim, inefáveis, em outras palavras. Ele disse que não consegue traduzir por palavras o que foi que ele viu de tão maravilhoso que é. Ele não consegue comparar com nada do que há nessa terra. Ele disse, o olho viu coisas que não dá para dizer. E ouviu, ele disse que ouviu coisas de tão maravilhosas que são, que não existe possibilidade de comparação na terra. E ele fala bem aqui, essas coisas maravilhosas, essas coisas que estão preparadas para quem? Para aqueles que o amam. Olha, estas coisas estão preparadas para aqueles que o amam. Nós vamos para o céu porque amamos o nosso Deus, de fato. Precisamos amá-lo de fato. Né? Então, quando nós nos relacionamos com ele, nós precisamos conhecê-lo a tal modo que o amamos, que nós temos que amá-lo. E, meus amados, tem a história de Jó, vocês lembram, vocês conhecem. E Jó tinha, dentro do coração dele, tinha um relacionamento com Deus, mas o Deus que ele conhecia não era o Deus verdadeiro, era outro Deus. Jó era caldeu, como era caldeu Abraão. Né? E ele tinha um conhecimento do eterno, só que não era o verdadeiro conhecimento. Quando ele começou a ter os infortúnios, passar pelas situações que passou, ele começou a dizer que era Deus. Por que tu estás fazendo isso comigo? Dizia ele. Por que as tuas setas inflamadas estão sobre os meus lombos? Mas quando Deus fala com ele, ele olha e se rende e diz, meu Senhor, me perdoe, eu não te conhecia. Eu falei de ti sem saber quem tu eras. Me perdoa. E o Eterno perdoou, porque sabe quem ele é. Conhecia aquele homem, como ele nos conhece. Como ele nos conhece, ele sabe sinceramente quem somos. O Todo-Poderoso nos conhece. E nós precisamos nos manifestar dessa forma. Mostrar que nós temos interesse. Né? Agora, há muita fantasia. Há muita fantasia. Muita coisa que a gente
sabe que é fantasia. Igual as vestes do sacerdote. O sacerdote tinha as vestes muito bonitas, mas era só uma aparência. Só aparentava. Não era de fato, né? Tanto é que eles faziam naquela época. Discriminação, pobre para eles não servia. Tá? Eu vejo, às vezes, isso assim, de uma forma evidente entre nós, né? Quando a pessoa ela é meio assim humilde na igreja, ninguém corre para abraçá-la, para dar boas-vindas. Quando desce o irmãozinho naquele carrão, vai todo mundo paparicar o homem. Então, às vezes acontecem essas coisinhas, né? Os doentes eram amaldiçoados pelo povo, né? Por Deus, quer dizer. E muitas outras coisas. Quando Deus chama o jovem rico e diz assim, divide os teus bens com o pobre, na cabeça dele aquilo não era possível, porque o pobre era amaldiçoado segundo o que ele sabia. Então, eram essas coisas que aconteciam. E o santo agora vai colocar em prática. Quando Jesus entra em cena, ele vai para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, para as pessoas doentes, e para eles aqueles atos demonstravam que ele não era o Messias, né? Porque quebrava toda aquela sociedade, aqueles ensinos que eles tinham. E eles tinham raiva de Jesus por causa disto. A mesma coisa vai acontecer conosco. A mesma coisa, vão ter raiva de nós por causa do amor que temos para com Deus. Eles vão nos odiar, porque nós amamos o nosso Senhor. A questão é essa. Nós precisamos provar na prática, provar que amamos a Deus. E a prova é essa, como ele diz aqui. Ele fala aqui, é realizando as obras, é fazendo as obras de salvação. As pessoas lá fora estão todas precisando de salvação. Ninguém está imune a isso. Todo mundo precisa de salvação. E nós precisamos levar até lá. Agora, as nossas vestes é o eterno quem vai mudar. Eu vou me achegar a ele e é ele quem vai me dar vestes limpas e novas. É ele quem vai me justificar. É ele quem vai fazer essa obra. Eu não tenho condições de fazer. Vou fazer o que me compete fazer. Mas a obra de justificação, de santificação é feita por ele. É ele que fará em mim. É ele que fará em nós. Portanto, eu tenho que ter um relacionamento com ele mais próximo, mais íntimo. Né? De forma, repito, prática. A gente conversar com ele. Eu penso muito nisso, às vezes, algumas coisas que acontecem, que eu olho e eu fico sorrindo sozinho e digo, meu Senhor, como tu és espetacular. É realizar algumas coisas, às vezes, muito pequenas, que a gente sabe que tem o dedo dele, que tem a mão dele, sabe? A questão do agradecimento, quando a irmã diz, nós não temos nada para agradecer. Se nós formos agradecer, realmente nós temos muito a agradecer. Nós precisamos agradecer constantemente. Né? Não o fazemos porque são coisas corriqueiras, como despertar pela manhã, de madrugada, já é um milagre. É um grande milagre do Todo-Poderoso. Isso já é motivo de gratidão, mas como nós fazemos isso comumente, né, parece que não é nada demais, mas até nos mínimos detalhes, ele está com a sua mão sobre nós. Então, tudo isso é motivo de gratidão. Agora, nós vamos, de uma forma mais prática, mais clara, dizer para as pessoas que o amamos fazendo a obra de salvação, realizando a obra de salvação. Porque é esta que é a única prova de que o amamos de verdade. Nós já estamos chegando no final, né? No final desta breve palestra, e digo novamente que Deus tem algo preparado para aqueles que o amam. Ele não vai, com certeza, se você não tem amor por ele, ele não vai lhe dar. Ele não vai lhe dar. Não que ele não queira lhe dar, mas é porque você não quer receber. Você é que não vai querer. Porque vai ser alguma coisa muito diferente daquilo que você idealiza. Né? Temos irmãos aí que são rixados com irmãos. Né? Irmãos que estão
tipo de mal com o irmão. Isso não é possível, isso não é possível. No relacionamento divino, isso não é possível. Tem irmãos aí que têm inveja do irmão. Isso não é possível. Tá? São sentimentos contrários. Inveja, egoísmo, tá? Ciúme. Tá? Tudo isso são sentimentos contrários àquilo que Deus tem projetado para nós. O amor tem que começar bem aqui, uns pelos outros. É aqui que está a grande prova. Aquele povo no passado se apresentava tão santo para a sociedade que a sociedade dizia, é um povo santo. Mas Deus dizia, não é não. Não é não, é tudo fantasia. Não é diferente hoje. Precisamos ser de fato. Precisamos fazer a obra de fato. E o Eterno nos dê, nesta semana, não só as suas bênçãos, mas nos conceda a proteção necessária, porque nós temos tempos difíceis pela frente. Muito difíceis. Estou numa rota de avião, vocês escutam um avião passando aí? Muito difíceis. Os tempos que nós temos pela frente são desconhecidos, porém, nós, pelo que estamos vendo, não serão tempos de bonança, mas, pelo contrário, o diabo vai dar a última cartada dele. Ele vai dar a última cartada. E o alvo somos nós, os cristãos. Oremos para que o Eterno nos proteja, nos dê livramentos. Oremos para que o Santo Deus nos dê a direção para que a gente possa, na trilha do caminho, alcançar o objetivo. Oremos pela proteção do Todo-Poderoso. Pai Santo, Eterno Criador do Universo, nós te louvamos, agradecidos, sabedores de que Tu és o nosso Senhor. A Ti confiamos as nossas vidas. Em Ti confiamos e sabemos que Tu podes todas as coisas, segundo a Tua vontade. Cá estamos, todos os que estamos nessa sala. Estamos precisando de Ti com urgência, da Tua salvação, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Pai eterno, alcança-nos com o Teu ágape, com o Teu amor. Alcança-nos a cada alma. Transforma as nossas vidas. Se há em nós coisas que ainda estão maculando o nosso relacionamento, se há em nós inveja, se há em nós coisas ruins, Pai eterno, ciúmes, alguma contenda, livra-nos, guarda-nos do pecado, protege-nos de todo e qualquer mal, salva-nos para o Teu reino, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Te oramos. Amém. Amém.